Eu tinha um sonho de vida, um sonho de criança que ardia como um sol dentro de mim. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Cara, no Brasil isso é bastante comum. Eu me lembro bem das tardes, né, da bola ali no pé, daquele desejo quase palpável de viver a minha paixão. Para mim, a vida adulta seria nos campos, com a vibração da torcida. Eu imaginava o cheiro da grama, o suor, a adrenalina de um gol. Ah, como o futebol é um esporte maravilhoso. Mas, como a vida gosta de pregar peças, logo cedo a grama deu lugar ao balcão. Com uns 14, ali perto de 15 anos já, eu fui introduzido no mundo da CLT como jovem aprendiz. Fiquei até os 17 anos, mais ou menos. E com uma ironia que só a vida real pode dar, eu pude notar o quão maravilhoso é essa vida. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Legado Paterno. Hoje, infelizmente, eu não vou falar de futebol, mas de um jogo que é muito mais real e brutal. Ele é um jogo que se joga todos os dias nas nossas vidas, nas nossas cidades, nas nossas famílias. É um jogo que me levou a uma pergunta fundamental: o que é, afinal, uma vida digna? E como o serviço público, de forma até inesperada, se tornou a minha complexa resposta. Acredito que essa jornada, com todas as suas curvas, pode trazer luz à sua própria busca. Então fique comigo, porque o que eu descobri pode mudar a tua perspectiva. Vamos lá, né? Eu nasci num ambiente, numa comunidade de menor poder aquisitivo, né? Para não dizer outra coisa. E como a realidade não espera, eu me vi com a necessidade de começar a trabalhar muito cedo. Minha mãe achou uma ótima ideia naquela altura e eu não a culpo por isso. Na cabeça dela e de tantos outros pais, nas mesmas condições, o que importava era que eu precisava ganhar dinheiro, que eu precisava fazer a gestão do meu próprio dinheiro, né? Ajudar em casa, sobreviver e por aí vai. E como todos sabem, nossos maravilhosos políticos atuam sempre em função, né, de trazer as melhores condições de vida à população, sempre ajudando, seguindo os ditames da nossa Constituição e se preocupando sempre mais com o bem comum do que com os seus interesses pessoais. Naquela época, obviamente, eu ainda estudava. Então era uma jornada exaustiva, digamos assim. Mas o que eu quero destacar aqui são as precariedades e os absurdos que eu encontrei nessa experiência, né? E que acabaram acendendo as minhas primeiras reflexões sobre o mundo do trabalho. Lá eu conheci todo tipo de gente. Eu era um garoto ingênuo, aprendendo sobre a realidade da vida. Lógico, né? Eu tinha 14 anos, ainda estava. Ave Maria, não sabia nem pegar um ônibus. Eu lembro que eu encontrei sim gente legal, claro. Em todo lugar tem gente legal que te ajuda. Mas eu encontrei também gente ruim. Que, convenhamos, esse parece que são os que mais se multiplicam pelo mundo. Mas tinha algo que me estranhava bastante, né? Algo que me indignava no fundo da minha alma. Que eram pessoas lá, eu acho, eram assistentes, eu acho. Adultos, né? Homens e mulheres que trabalhavam ali, sei lá, de 9 a 10 horas por dia, já considerando seu deslocamento e recebia um pouco mais de um salário mínimo. Eu acho que naquela época eram uns 700 e alguma coisa o salário mínimo. E o mais chocante para mim era que nenhum deles, né? Eu repito, nenhum deles, obviamente, gostava daquela merda de vida. Só que ao mesmo tempo em que não gostavam, não aparentavam fazer nenhum esforço para sair de lá, para sair daquela realidade. Eles pareciam acostumados, né, acomodados com o local, com as atividades, com as pessoas, como se aquela fosse a única realidade possível. Eles eram jovens, muito deles eram jovens. Eu lembro que de três, né, que eu tive o maior contato, que eles possuíam, não tinham nem 30 anos na época. E hoje eu sei, né, que eles estavam a viver o que a psicologia chama de desamparo aprendido. É uma condição onde, após a gente vivenciar repetidas situações de falta de controle na nossa vida, a pessoa simplesmente desiste de agir para mudar. Ela considera que não tem o que fazer. Mesmo quando apareça uma real oportunidade, né? É como se a própria esperança dela fosse sequestrada. Ela fica sem forças e desiste de tentar, desiste de alterar a realidade. Foi lá também que eu conheci um cara, né? Que para preservar a identidade dele eu vou chamá-lo de Charmander. Sim, eu sou de 95 e curto Pokémon. Foda-se. Ele também tinha o meu sonho de infância de ser jogador de futebol, né? Ele até chegou a jogar na Portuguesa, lá de São Paulo. Foi um feito e tanto, né? Para mim, pelo menos, era um vislumbre, né? De onde eu poderia chegar e tal. Mas a carreira dele acabou não vingando e ele voltou para Fortaleza, né? E aí se tornou assistente. O Charmander, ele era gente boa demais. Aquele cara que faz graça, né? Ele sempre conseguia rir e fazer a gente rir, apesar de tudo.
Curiosamente, depois de anos que eu saí de lá, eu acabei recebendo notícia da partida dele do mundo físico por automorte, se é que vocês me entendem, né? A história do Charmander, o seu fim trágico, se ligou à minha própria pergunta, né? À minha própria angústia. Aquilo realmente era a vida que nós estamos traçados a viver? E eu olhava para o meu pai, que é um trabalhador incansável de CLT, que também muito me ensinou sobre alguns valores que eu tenho, e parecia que a resposta era sim. Sim, meu filho, essa é a única vida possível para nós que somos os que nascem sem sorte grande. E aquela resposta, aquele destino aparente, me incomodava muito, porque para mim aquilo não era vida. Aquilo não é vida. Despedaçar os melhores anos da tua existência, passar o resto dela só sobrevivendo, sem tempo, sem paixão, com cara depressiva, aquilo não era para mim. E eu sempre fui uma pessoa mais animada, né? Mais vibrante, mais pra cima, digamos assim. E aquela visão de uma vida sem brilho nos olhos, que parecia o destino de tantos à minha volta, simplesmente não me pertencia. E eu me recusava mesmo a aceitar. Eu sei que a realidade é cruel e que no Brasil a exploração do trabalhador é, infelizmente, uma verdadeira arte. Depois daquela minha primeira experiência na CLT, eu ainda passei por vários outros subempregos, né? Desde call center até repositor, separador em depósitos, sempre tentando buscar algo melhor. Por um tempo eu até comprei a ideia americana do trabalho enquanto eles dormem, aquela máxima que te empurra para o esgotamento, né? E que glorifica o burnout. Mas, e aqui reside um dos grandes pontos de virada da minha jornada, né? Eu até cheguei a um bom patamar financeiro na iniciativa privada e numa ótima empresa. Entretanto, não foi trabalhando mais em um cargo operacional. Impressionantemente, foi muito pelo contrário. Foi trabalhando menos, mas de forma mais inteligente e, crucialmente, até melhorando o meu relacionamento interpessoal. Até porque empresa não deixa de ser um conjunto de pessoas. Isso me fez subir um pouco, né, e sair do operacional. Aí eu adentrei no nível tático. Enfim, eu aprendi a comunicar, delegar, resolver problemas de forma mais estratégica. Eu entendi que o operacional vai ser sempre operacional, independentemente da quantidade de níveis naquele cargo. Os salários do operacional costumam ser menores, por vários motivos. Eu posso explicar em outro vídeo, não sei. Essa é uma lição que as escolas e muitas vezes o sistema econômico não querem te ensinar. Mas por que não? Obviamente porque eles querem eternamente operários. Eles precisam, né, de operários. Eles querem que esses operários continuem na boa e velha corrida dos ratos, que é um termo aí popularizado pelo Kiyosaki no livro dele Pai Rico, Pai Pobre. Eu sei que já tem até um meme com isso, né, de tanto falarem, mas essa corrida realmente é real e eu acho que não há uma metáfora melhor do que essa para descrever. Essa tal corrida ela é um ciclo vicioso mesmo, no qual as pessoas trabalham de forma incessante para conseguir dar conta de pagar as contas, sem nunca ter tempo, nunca construir ativo, nunca chegar a possuir uma liberdade real. E acabam contraindo mais e mais dívidas e se prendendo mais, vendendo mais ainda a sua liberdade em troca de migalhas. E para manter essa roda girando, a última coisa que o sistema quer é que você trabalhe de forma inteligente, o que priorize seu tempo e seu bem-estar. A minha mãe, ao me incentivar a trabalhar cedo, ela tinha a melhor das intenções, mas era um reflexo da mentalidade dela de sobrevivência, não de florescimento ou crescimento. Na época ela nem acreditava que era possível florescer algo na vida do pobre, né? Que não fosse dívida. Ela só queria que o seu filho soubesse se virar. Mas eu estava determinado a romper com essa mentalidade. Foi diante de todas essas mazelas, tristezas e, acima de tudo, da minha profunda insatisfação com essa corrida, que eu tomei a minha grande decisão. A decisão de estudar para concurso público. Obviamente não foi uma escolha romântica. Não é algo que a gente vê uma criança dizendo que sonha em ser, por exemplo. Foi uma escolha mesmo estratégica de sobrevivência, mas, acima de tudo, de busca por dignidade real. O que eu procurava? Basicamente três pilares fundamentais, que me pareciam inatingíveis na iniciativa privada. Primeiro, era uma vida mais digna com a minha família. Eu queria ter a segurança de prover, sim, claro, mas de uma forma que não me transformasse num fantasma na minha própria casa. Algo que eu comento mais aqui em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card. Segundo, mais tempo de qualidade fora do trabalho. Afinal, a vida acontece fora do trabalho. Então, eu queria ter tempo para o meu filho, para minha esposa, para mim mesmo, tempo para viver, seguir alguns hobbies, me experimentar e ajudar alguém, como eu estou tentando fazer aqui com esse canal, e não apenas sobreviver. E terceiro, a possibilidade de continuar com o meu desenvolvimento curricular mesmo. Então, eu queria me manter a aprender, né? A crescer intelectualmente enquanto eu trabalhava. Depois que você estimula o cérebro,
vai ficando mais sedento pelo aprendizado. Isso se torna uma jornada muito legal. Mas isso era algo raro e quase utópico em muitos empregos que eu havia passado. O serviço público, para mim, tornou-se a promessa de conciliar a vida pessoal e profissional. Um ideal que muitas vezes é vendido, mas raramente alcançado no mercado de trabalho. E que fique claro que eu não estou demonizando as empresas nem os empresários, não. Porque eu sei que há empresas, né, que realmente possuem um diferencial humano. Eu falo isso por experiência própria. Eu só saí da minha última empresa porque, enfim, eu precisava ir, né, para o serviço público. Algo que eu quero que vocês entendam é que o mundo é enorme e nada é tão extremo e preto e branco assim. Ou seja, tem todo tipo de empresa, há todo tipo de pessoas, há todo tipo de existência. Pode ser somente que você só está tendo acesso a uma delas. E logo o que você está tendo acesso é algo ruim, né? Mas saiba que não é a única experiência do mundo, então para de ser extremista. Voltando, essa era a chance de parar de correr na esteira e começar a caminhar em direção a um futuro que eu pudesse realmente chamar de meu. E aqui estou eu, como servidor público recém-possado, e posso dizer com toda honestidade que eu me sinto feliz. Eu sinto que encontrei um lugar onde eu curto o meu trabalho e a atividade que eu desempenho, onde a minha vida tem um equilíbrio que eu nunca imaginei ser possível. E sim, olhando para trás, não sei se eu tivesse trilhado um caminho diferente, se eu estaria hoje nesse trabalho com essa estabilidade, com essa paz. Isso eu nunca vou saber. Logo, de certa forma, eu tenho muito a agradecer à minha mãe também, né? Por ter me imposto a necessidade de buscar e de lutar. Mas esta história, essa minha felicidade, revela uma tese central e dolorosa sobre o nosso país. Infelizmente, ele é muito, mas muito desigual. E chega a ser triste, né? Chega a ser revoltante ver que uma das poucas saídas concretas para um pobre e para um jovem como eu, que nasceu sem privilégios, para ter uma vida mais justa e mais digna, com estabilidade e tempo de qualidade, seja um concurso público. Em vez de um mercado de trabalho que ofereça oportunidades justas e salários dignos a todos, a gente criou um sistema onde a iniciativa privada, em muitos setores, continua a explorar e precarizar e sugar a alma das pessoas. Mais uma vez, não é culpa somente delas, é algo mais sistêmico. Há também, claro, os empresários que são cuzões, e isso é verdade, mas lembre-se que sempre há outras realidades. E o concurso público, que deveria ser apenas uma opção de carreira, torna-se quase um porto seguro, uma válvula de escape da miséria e da exploração. Essa é a realidade que se apresenta, é a nossa realidade como país, e a gente precisa se adaptar a ela, a gente precisa utilizá-la. Mas também precisamos questioná-la, porque a busca por dignidade não deveria ser um luxo, e sim um direito universal. A minha jornada de um sonhador nos campos de futebol a um aprendiz na CLT, de empregos precários a um servidor público, não foi linear. Foi uma luta com altos e baixos, pontos de desistência e outros pontos de retomada, uma busca constante por algo que eu podia chamar de dignidade, propósito ou de equilíbrio. Foi uma recusa em aceitar um destino que me parecia imposto. E hoje, essa escolha pelo serviço público não é apenas sobre a minha estabilidade financeira, é sobre o legado que eu quero deixar para o meu filho. É sobre poder estar presente, sobre ter tempo para ele e para minha esposa, sobre mostrar que existe um caminho para além da exaustão e exploração, sobre ele ter mais oportunidades em uma cidade melhor, com outras conexões, é sobre ensinar a ele a valorizar o tempo, a inteligência, a família, a dignidade acima de tudo. Então eu te convido a refletir. Qual a sua própria jornada em busca da dignidade? O que significa vida digna para você? Qual o legado que você quer construir? Pense nisso, repense as suas escolhas, porque cada decisão, cada passo que a gente dá, está a desenhar o futuro não só nosso, mas daqueles que virão depois de nós. Grande abraço, força e honra.